Atrás de toda superação há um propósito, há um ressignificado, há uma forma de ensinar a vida e ser ensinado. Hoje, nessa nova fase de fatos da vida, onde eu vou trazer pessoas que trarão como ressignificaram, como superaram algo nessa vida, através da sua vida, eu trouxe Ene Scarpim para falar como ela superou algo na sua vida. Ene, muito obrigada pela sua presença, seja muito bem-vinda no Cast Terapia. Obrigada, eu que agradeço. Me fala um pouquinho sobre você, sobre como você superou, aonde você chegou, como que você tem trabalhado hoje. Ok. Bem, atualmente eu trabalho, como coach, mentora de mulheres que precisam se posicionar em direção ao seu empreendimento. E tudo iniciou com uma necessidade forte de aprovação. O que aconteceu na minha vida foi que, como eu vejo assim, acontecer com muitas pessoas quando crescem, baseado em muitas regras. E muita cobrança, E muita cobrança também, muita uma cobrança. Implementação dos pais nos filhos de que tem que ser do jeito que eles querem. Exatamente, É uma imposição, mas, assim, é aquela história, sempre buscando, querendo o melhor, Sherrine? E inconscientemente os pais, eles acabam impondo regras que tem a ver com eles e não com aquilo, que a gente realmente é capaz de suprir. E a gente acaba crescendo com aquela crença que os pais imporam em cima da gente. Muito. E de que tem que ser daquele jeito, E até a gente entender o nosso eu, porque cada um de nós trabalhamos, funcionamos de uma forma. Exatamente. E até a gente se descobrir para superar, demanda tempo. Nossa, é um processo intenso. É um processo. Muito intenso. Mas dê continuidade à sua superação. Tá, ok. Então, tudo começou com muitas regras impostas, uma expectativa grande. Eu tenho um lugar também de filha mais velha, Então, foi esperado de uma postura. E no processo, no caminho, eu não supri, De algum momento eu não supri. E eu comecei a planejar toda a minha vida. Eu planejei toda a minha vida baseado no que eu acho inconscientemente, Você entende melhor até do que eu na parte de terapia, que inconscientemente eu comecei a planejar toda a minha vida em cima daquelas regras, inconsciente mesmo, assim, e comecei a seguir um caminho, trilhar um caminho, mas que no processo eu adoeci, E quando eu adoeci, eu fiquei desesperada, porque eu planejei tudo. E a minha segurança meu coração estava todo naquilo que eu tinha planejado. Eu me sentia segura seguindo aquele trajeto. Mas, por eu ter adoecido, eu caí, desviei de todo o meu planejamento. E eu acho que outras pessoas também devem ter já vivido isso, Sim, todo mundo tem algo a superar, Como eu falei no começo. Todo mundo tem algo a superar, todo mundo aprende com o que superou. E é por isso que nós estamos aqui. Todo mundo tem um aprendizado a passar para as pessoas pelo que já passou, E a sua superação, então, foi da criação que você teve? Até um certo ponto foi muito bom. Só que tudo iniciou quando eu meus planos começaram a cair por água abaixo. E aquilo me trouxe desespero, porque cadê o meu chão? Meu chão estava nos meus planos. A minha segurança estava nos meus planos. E aí eu entrei num processo terapêutico de autoconhecimento e encontrei pessoas no meu caminho, que eu falo muito assim, Deus envia alianças e métodos, no nosso caminho. Eu posso falar que Sherrine é uma dessas pessoas. E aí, pra mim poder pra entrar nesse mergulho de autoconhecimento. E o que aconteceu foi que eu descobri que eu estava querendo, como eu posso falar, cada pessoa, como nós falamos, é um ser único, é individual. Isso. E aí eu queria ser igual a todo mundo para ser aprovada. Foi o que eu descobri. E quando eu descobri isso, eu vi que eu estava guardando talentos. E isso é um reflexo lá da infância, O ser aprovada. O ser aprovado. É um reflexo lá da infância, da cobrança que os seus pais tinham em cima de você, que você queria sempre uma aprovação. Então isso refletiu no seu profissional, no seu futuro, até durante um tempo. Porque eu sei que hoje você voa, águia, você treina pessoas, Trabalha com empreendedorismo de mulheres. Exato. Então, esse bloqueio que ficou lá no passado, realmente você superou. Eu superei. E aí foi onde eu descobri, a parte de ressignificar. Eu descobri que eu precisava me posicionar.
Me posicionar na minha identidade, me posicionar naquilo que eu tinha de recursos, de tempo, de talento. Quando eu falo talento, eu falo... sabe quando você faz um salgadinho e ninguém faz como você? Isso é um talento, sabe? Quando eu falo de talento, sabe quando você escreve uma poesia ou quando você conta uma piada? Isso é um talento. Sim, que às vezes sim. as pessoas pensam que talento é algo místico, né? Sim. E de outro mundo. E na verdade é uma habilidade, é algo que você já faz naturalmente. Sim. E quando eu descobri que eu tinha... dentro de todo o meu planejamento, eu comecei a me esconder. E, na verdade, eu sou uma pessoa que... Eu tenho um talento da comunicação. Eu amo me comunicar. Eu amo me relacionar com gente. E eu estava escondendo isso. E isso que me adoeceu. Porque eu estava escondendo as emoções que vinham junto com os talentos. Né? E aí, eu comecei... Foi uma guerra, uma luta, né? Na verdade, hoje a gente fala de superação. Mas no início foi uma luta me posicionar, Sherine. Sim. Porque todos vêm contra você. Principalmente os mais próximos, que são a família, Também. os amigos que você acha que pode contar. Ninguém quer te ver voando, de certa forma. É porque, exato, eu concordo. Mas eu vejo assim, o que eu descobri? Que é difícil se posicionar. Sim. Porque à medida que você entende quem você é, que isso ajuda, isso vem muito com a terapia. À medida que você se permite esse processo, você descobre uma luz interna em você. Sim. Você descobre que você não precisa ser igual a todo mundo para ser aprovada. E lutar com o próprio eu é difícil. É o pior. É o pior. Porque a gente tenta se superar e é uma luta constante, diária, de que a gente tem que superar, subir um degrau. E a nossa luta com a disciplina é muito difícil. Todos os dias. Muito. Qual foi o seu ponto ápice, assim, de superação? Que você compreendeu, não, agora eu superei isso. Agora nisso eu... Então, aí foi quando eu entendi... antes de te responder, eu vou falar assim. Eu descobri que antes, as pessoas, quando você falou, as pessoas se incomodam, porque as pessoas, elas querem te proteger de você ser você mesmo, porque elas não entendem que por trás é uma libertação, né? Você agir dentro daquilo que você é boa, tem habilidade natural. Porque a partir do momento que você descobre que você tem isso com você, cada um é um ser único, é como se despertasse uma luz dentro de você. E o que assusta as pessoas não são os defeitos, porque defeito a gente cresce escutando isso. Né? O que assusta é a luz interna, porque a luz a partir incomoda, não né? porque a partir do momento que você desperta a sua luz, a sua mensagem, aquilo que você tem para contribuir no mundo, o seu propósito, quem está do seu lado agora vai ter que sair da zona de conforto. Porque vai pensar assim, nossa, essa pessoa saiu de um lugar, mesmo lugar que eu saí. Então agora que ela despertou pra luz dela, pra viver a vida dela, agora eu não tenho também desculpas pra permanecer nesse lugar, que é a zona de conforto, o lugar de aprovação. É um lugar onde pode levar muitas vezes a gente à morte. Porque você tá vivendo a vida do outro, você tá buscando a aprovação do outro. E quando você passa a viver, não vou dizer pra se aprovar, mas naturalmente pra viver suas habilidades e aquilo que Deus de alguma maneira chamou você pra viver, agora você tá dando está liberando o outro pra viver a luz dele também. Mas o que dói é o quê? O que dói é agora que essa pessoa brilha, o que me resta? Não tem mais desculpa. Então me resta também brilhar. E aí é difícil pra todo mundo. Pra todo mundo. Né? Então a sua fase de superação foi também essa questão de superar o que o outro impunha sobre você, né? 100%. 100%. Inconscientemente eu vivia pra agradar. Né? E aí quando eu descobri que não, eu tenho uma mensagem que precisa ser espalhada, porque eu tenho uma história, eu tenho uma identidade. Agora eu não posso fazer silêncio, né? Que é isso. Você é único e especial. Você é único é bom e especial. Que atualmente você imprime isso nas pessoas que você treina, né? Você imprime o seu eu, que você superou nas mulheres que você treina. Exatamente. Porque assim, o que eu entrego, o que elas gostam, o que elas querem, e todo mundo precisa. É o que eu prego isso. Venda cura. Mas a venda, ela vai curar o quê, Sherine? A venda vai curar uma pessoa que precisa de uma solução. Que precisa mais do que um band-aid, mas que precisa limpar alguma coisa que tá ali. Então, o que eu vendo é a venda cura. E ela cura muito as pessoas quando ela vem com integridade. Quando ela vem de verdade. Quando não vem com mentira, com manipulação. Mas antes de a venda curar,
eu desperto a mulher nessa mensagem, nesse posicionamento que foi meu maior desafio na vida. Se posicionar como mulher, como profissional, apesar de tudo que você teve que superar e se ressignificar na sua vida, né? Com certeza. Você começou falando da criação dos seus pais, do que eles esperavam de você, do que você precisava entregar para eles, que você não conseguiu, de certa forma, porque não era que você queria, era o que eles queriam que você fosse. Isso. Né? E na vida profissional, amorosa, você teve que superar alguma coisa? Muitas coisas, né? Porque, assim, a gente fala de superar as expectativas dos pais, mas no meu caso, os meus pais não falaram, você tem que ser isso, tem que ser aquilo, né? Foi pra me querer ganhar a atenção deles, a aprovação deles, que eu comecei a criar coisas na minha mente que eles queriam que eu seguisse aquilo, assado. E eu projetei isso totalmente na profissão. Foi na profissão. Então, é a área onde que eu mais tive dificuldade de me posicionar. Sim. Né? Então, a questão do relacionamento, eu tive que superar a independência, que eu achei que eu tinha que ser independente financeiramente, profissionalmente, que eu não poderia ser cuidada. E eu descobri que no processo eu tanto posso ser cuidada, quanto eu posso cuidar. Então, isso gerou um certo bloqueio em você, né? Da aceitação de ser cuidada. Uau, é exatamente isso. Que bom que você destravou isso, né? Sim, não, hoje eu descobri que eu até abuso, eu amo ser cuidada. Ama ser cuidada, e o ser cuidado também é ser submissa, né? Porque, querendo ou não, nós mulheres temos o homem tem Eu amo esse assunto. A questão de proteção e a mulher a submissão realmente para ser protegida. Muito. Eu achei interessante te falar um pouquinho sobre o que seria, eu posso, né? Sim, com certeza. Eu vou falar o que eu penso sobre submissão. A submissão não é você abaixar a cabeça pra tudo. A submissão não é você perder a sua identidade. Eu fui de um extremo ao outro, né? Eu cheguei a baixar demais a cabeça, depois eu primeiro quis mandar, né? Porque eu achei que isso que era o certo, a princípio, pra não ser machucada. Então, é porque você criou uma certa defesa quando você era mais nova. Muito bom. E aí, quando você se casou, que você teve um relacionamento, você, não, é até aqui que você pode ir, o resto eu que mando. Exatamente. Né? Mas com o tempo você foi aprendizando, amadurecendo. Por isso que é bom bate-papo com a terapeuta, né? Quase que ao vivo uma consulta. Exatamente, Sherine. Eu criei uma casca, uma defesa. E depois eu descobri que isso estava atrapalhando o meu casamento. E aí eu ressignifiquei novamente. E eu preciso, assim, essa parte eu preciso dar essa glória, que foi a luz da palavra, né? Onde eu encontrei ali a dependência, mas com proteção. E quando eu passei a me permitir ser cuidada, eu até me emociono falar sobre isso, porque ali eu vi muita graça, sabe? Muita graça. E eu posso falar assim, agora, não é porque eu sou protegida que eu vou viver para a aprovação do meu marido. Também não é assim, né? Eu só tenho um que eu preciso receber a aprovação. E a partir do momento que eu recebo a aprovação, eu consigo ter protagonismo, ajudar na submissão. O que é a submissão? O homem, ele tem a missão de cuidar do lar, a missão de zelar, proteger, né? Como você falou, da família. Então, eu ajudo ele, porque eu costumo falar, eu não sei, assim, quem pensa diferente, tudo bem, mas eu penso, assim, que a mulher ela é o termômetro da casa. Sim, exatamente. Se a mulher, ela não é. O filho, ele pode a filha pode amanhecer de TPM, o filho pode amanhecer bravo, o marido bravo, mas nada vai acontecer na casa. Mas se a mulher não amanhece bem, a casa não fica bem. Desestrutura. Desestrutura tudo. Então eu acredito muito nessa submissão, onde a mulher, ela ajuda o homem, ela está debaixo dessa missão de proteção, ajuda o homem, contribui com ele, coopera para o bem do lar. Como diz aquele ditado, que o homem é a âncora da casa, mas o homem é a cabeça da casa, mas a mulher é a âncora da casa. Se realmente a âncora que tá ali, fincada no chão, se desestabilizar, a cabeça balança, a cabeça fica desorientada. Fica, né? Que é o que a palavra também fala muito sobre edificação, que é exatamente isso, né? Ela que constrói, mas para ela construir esse lar, ela precisa cooperar com esse homem, né? E como mulher, assim, no seu lado N mesmo? O que você superou, que você pode compartilhar mais com a gente? Meu lado feminino. Porque nesse processo todo de defesa, eu comecei a trabalhar com homens, né? Há 11 anos atrás foi quando eu realmente comecei a trabalhar com vendas como representante comercial de farmácia. E então eu comecei a ter muito um jeito masculino.
E isso não é legal, porque a energia masculina sobe. Sobe. Não é legal. Que foi quando eu criei essa casca, esse sistema de defesa. E depois eu precisei... quando eu entendi o que estava acontecendo, minha casa estava cada vez mais desequilibrada. Era como se fosse 2 machos, sinceramente, dentro de casa. Um ringue, né? E por minha parte, eu sozinha competindo, né? Sozinha. E eu fui vendo que aquilo era muito desgastante. E, mais uma vez, eu fui pra Bíblia, né? Quando eu estou perdida é onde eu me encontro, além das pessoas que são chaves em nossas vidas. Isso vale ressaltar porque requer humildade da gente ver as pessoas como chaves para desbloquear, né, a nossa vida. E então, quando eu entendi isso, foi onde eu comecei a mergulhar. O que é a mulher submissa? O que é a mulher que protege o lar, que ajuda a construir esse lar? E então, hoje, assim, eu posso falar que é onde eu também fui pro outro extremo. Ser cuidada demais. E cadê a energia masculina também pra mim poder correr atrás do dinheiro, pra me voltar a trabalhar. Aí vem a autoestima, sabe? Some aquela autoestima porque você também precisa viver os talentos, né? Então, como mulher, estava realizada, mas não estava plena, porque eu precisava trabalhar a profissão. E aí foi onde eu caí na profissão, naqueles meus planejamentos que me traziam segurança. E aí, quando eu consegui ressignificar, o que seria ressignificar? Quando eu consegui entender que tudo aquilo, toda a dificuldade que eu passava, aquele deserto, era um momento de aprendizado. Hoje, toda vez que passa uma dificuldade, Shirine, eu gosto de perguntar, questionar Deus e me perguntar também o que eu tenho que aprender com isso. Né? Então, ressignificar para quem está em casa é isso. É você entender o que você tem que aprender com o que você está passando. Por mais difícil que seja, sempre tem uma lição. E essa lição, como eu disse na minha profissão, me trouxe um amadurecimento no sentido de uma mulher posicionada. Mas quando eu me posiciono, eu não só vendo, não só tenho resultado, mas eu ajudo outras mulheres a se posicionarem. Sim. E no seu momento de superação, N, como mulher, você teve algum momento assim que você parou, além desse que você contou pra gente, de se posicionar, de falar, não, agora eu vou cuidar de mim? Sim. Agora, o meu eu profissional, o meu eu mulher, o meu eu físico. Com certeza. Vamos voltar na submissa. Eu fui como eu falei, eu fui de um extremo ao outro. E então, eu fui assim, querendo quase que ser um machão, uma energia muito masculina alta. Isso coisa de 9 anos atrás. E eu fiquei um tempo em casa. Aí foi onde começou a restauração dessa coisa, né, da energia feminina, do ser mãe, do ser mulher. E aí eu abaixei demais a cabeça. E não é sobre ele. Fui eu mesma que comecei a me sentir perdida. Perdida. Veio essa queda de todos os meus planos pessoais, né? Às vezes acontece, a vida nem sempre vai sair do jeito que a gente planeja. E graças a Deus, porque a gente aprende com isso. Aprende. Né? São molas pra gente que nos impulsionam. Verdade. Né? E aí eu precisei, e foi um grande desafio, porque eu precisei começar a me posicionar dentro de casa, porque eu planejei toda a minha vida, eu contei tudo pra todo mundo e falei que seria assim, seria assado, e quando eu volto atrás e entendo que não é aquilo que eu queria, agora a minha palavra foi colocada em xeque. Sou uma pessoa sem palavra, né? Então aí eu precisei entrar em uma outra área, que foi me posicionar dentro de casa e começar a entender o que estava acontecendo internamente para poder dizer. Porque quando você não entende o que está acontecendo, você não vai se posicionar. Você não sabe o que está acontecendo, né? E aí entra agora a paciência do outro, o amor do outro, o deixar o outro cuidar. Que foi o difícil, né? E a partir do momento que eu, pelo menos, permiti que o outro cuidasse, eu pude começar a me posicionar. Mas no início vem gratidão. Eu fui ingrata. Por quê? É difícil você permitir um homem cuidar de você. Né? Quando você já acostumou a ter uma energia masculina alta, quando você manda, você tem um sistema de defesa forte. Mas comecei a me posicionar no início
foi difícil, eu posso dizer que foi difícil com certeza pra ele. Mas depois desse processo, eu comecei a me posicionar mais com humildade, porque agora eu vim com o rabinho entre as pernas. Sim. Não foi? Certo. E depois de toda essa sua superação de abuso, de trauma da infância, de trauma profissional, de coisas que você teve que ressignificar, até do seu eu mesmo como esposa, né? Da submissão com certeza. que você diz que superou, que enfrentou, que equilibrou. Isso. O que você tem de resultado pra mostrar pra gente de você como mulher, como Muito empreendedora, bom. como esposa, como filha? O que você tem como resultado de tudo isso que você passou? Porque todo mundo tem um resultado atrás de tudo que já passou, né? Atrás de uma grande guerra tem sempre uma Pessoas grande vitória, fortes. pessoas fortes, uma superação. Com certeza. Então, qual foi o resultado? Ótimo. Apesar de eu não detalhar aqui tudo, eu vou falar um pouquinho de área por área. A questão do casamento hoje é a maior bênção da minha vida, porque hoje é leve. E hoje eu deixei de ser rixosa, a tola, pra entender que hoje eu sou aquela que ajuda, que apoia. Então, nessa área de relacionamento, a minha filha não pode crescer e falar: eu não tive uma mãe sábia. Hoje ela não pode falar isso, né? No passado, sim, que ela era pequena, mas hoje ela sabe que ela tem uma mãe sábia. E é uma sabedoria que não vem de mim, né? Eu preciso falar também. A experiência ajuda, mas eu não tenho toda a glória, não tenho, não. Mas eu posso desfrutar disso, a minha casa pode desfrutar disso. Eu descobri que é possível, sim, viver uma família, não vou dizer equilibrada, mas uma família saudável, funcional. A área de empresa, a profissional. Hoje eu amo tanto o que eu faço, que é natural. Eu não tenho que forçar, apenas acontece. E ao mesmo tempo que eu trabalho, eu desfruto, né? Com aquilo que eu trabalho, daquilo que eu trabalho. E eu desfruto também de restauração de outras mulheres naquilo que um dia foi dor. A parte de paternidade, de família, eu posso falar que eu comecei a ressignificar quando eu entendi o princípio da honra do pai e da mãe, que é o quê? Quando eu ainda estava ferida, eu entendi que o meu pai tinha talentos, a minha mãe tinha talentos. Meu pai, ele sempre foi um bom vendedor e negociador. E minha mãe, boa de se relacionar com pessoas. Quando eu juntei isso, eu me tornei um produto dos dois. E eu posso falar, um produto de resultado e de excelência. E de muito amor em tudo que eu faço. Ene, muito obrigada pela sua experiência, pelo seu conto de superação. Eu tenho certeza que conectou com muitas pessoas que nos assistem. E me conta agora, com o que você trabalha mesmo? Muito bom. Bem, eu trabalho como coach e mentora, principalmente de mulheres na área de vendas. O que eu entrego a você é a venda, mas é uma venda através de um posicionamento. E quando você se posiciona, você explode, porque agora você começa não somente a vender, mas a curar vidas, porque venda cura, Sherine. Muito obrigada, Ene. E eu tenho certeza que aqui no nosso Cast Terapia, assim como eu trago pessoas que têm entregado de si para as pessoas, vão se conectar com você. Então compartilha, dá o seu like e vem assistir cada vez mais com a gente o nosso Cast Terapia. Um beijo, até a próxima!